Olá, bom dia, paz do Cristo vivo. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja maldito. Pois, será que eu procuro agradar o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, outro evangelho. E como nós temos vivido na época do outro evangelho. A Bíblia é clara, a Bíblia é enfática em dizer que se até mesmo um anjo do céu descer e pregar, anunciar outra coisa, dizendo evangelho que não confere com a palavra, que não está escrito, que não está registrado na palavra de Deus, a Bíblia diz para rejeitarmos, porque é maldito, é amaldiçoado esse evangelho. E nós temos observado hoje, vivemos na época do outro evangelho. E quantos outro evangelho está existindo em nosso meio? Paulo disse que se ele procurasse agradar os homens, jamais agradaria a Deus. Versículo 10 de capítulo 1 de Gálatas. Pois será que eu procuro agradar o favor dos homens ou o favor de Deus? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Então existe hoje o evangelho falso da prosperidade, o evangelho dos homens para enriquecer, massagear o ego do próprio homem, as imaginações da sua própria cabeça. Então esse é outro evangelho. Existem vários tipos de evangelho hoje ao nosso redor, que não é o evangelho verdadeiro. E muitos estão sendo enganados, levando para o inferno, sendo levados para o inferno dentro dessas igrejas. Porque estão pregando outro evangelho, evangelho sem arrependimento, evangelho sem renúncia. Isso é outro evangelho. Evangelho sem confissão, sem perdão, evangelho sem remissão de pecados. Se pregam de tudo nesse outro evangelho. De menos, arrependimento, remissão de pecados, confissão. Se prega de tudo nesse outro evangelho. Prosperidade a qualquer custo, independente dos meios ou das formas. É outro evangelho. Evangelho que agrada os homens. Evangelho do jeito dos homens. Evangelho que se satisfaz os homens. Evangelho que preenche o ego particular de cada líder. Outro evangelho. Estamos vivendo na época de outro evangelho. Versículo 11. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. A maioria dos evangelhos pregados que eu tenho visto hoje está se baseado em homens. Mente de homens, ego de homens, pensamento de homens, imaginações de homens. Mas, irmãos, versículo 12, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Então Paulo ele é bem enfático. Se até um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que não tem respaldo dessa Bíblia, que não está confirmado por essa Bíblia, seja amaldiçoado e rejeitado.
Fuja do falso evangelho. Fuja do evangelho mentiroso, enganador. Evangelho que só quer te usar, abusar, arrancar o pouquinho que você tem com N's disfarce, N's desculpa. Enquanto você está dando tudo que pode, que não pode, alguns líderes desse outro evangelho estão andando de Ferrari, de avião, para baixo, para cima, enganando você. Se renda ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é simples, é poderoso. O verdadeiro evangelho glorifica somente a Deus. O verdadeiro evangelho glorifica somente Jesus Cristo de Nazaré. O verdadeiro evangelho, ele exalta a santidade de Deus. O verdadeiro evangelho está contido de arrependimento, está contido de confissão, está contido de uma vida moderada, santa, irrepreensível, uma vida justa, piedosa, correta, reta. O verdadeiro evangelho vai te levar a essa vida. E mais importante de tudo, o verdadeiro evangelho vai te levar à vida eterna. O falso evangelho, o evangelho fácil, light, o evangelho das portas abertas, que tudo pode, que não tem restrição, não tem lei, vai te levar ao inferno. Foge dele. Rejeite o outro evangelho que não está respaldado na Bíblia Sagrada. Abrace o verdadeiro, ainda que te custe lágrimas, renúncia todos os dias, vencer o pecado, o mundo e o diabo, vencer as tribulações dessa vida e ser justo, reto, ser íntegro, ainda que te custe muito, mas o verdadeiro evangelho vai te levar para o céu. Deus te abençoe. Não viva enganado, viva na verdade da palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre em nome de Jesus e ser fiel até a morte, o Senhor vai te dar a coroa da vida eterna. Abraço.